Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou as diretrizes para o uso de câmeras corporais por policiais de todo o país. O documento aponta 16 circunstâncias em que os equipamentos devem estar ligados. O texto estabelece 3 formas de acionamento dos equipamentos. Os órgãos de segurança deverão adotar o acionamento automático, ou seja, a gravação ininterrupta durante todo o turno do policial. Outras alternativas são por acionamento remoto, quando a gravação é iniciada por meio do sistema ou por acionamento pelos próprios policiais. Cabem às autoridades estaduais decidir qual modelo adotar. Vamos ao debate. Caio, câmeras em fardas podem diminuir a violência? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu pessoalmente sou favorável à adoção de câmeras nas fardas dos policiais, porque o registro dessas imagens protege o bem mais importante na apuração dos fatos. As câmeras protegem a verdade objetiva. Não fossem as imagens das câmeras de segurança no 8 de janeiro, nós jamais imaginaríamos que agentes do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula foram tão omissos, coniventes e hospitaleiros com os invasores do Palácio do Planalto. E não fosse aqui o corajoso trabalho jornalístico do nosso estimado mediador, o Leandro Magalhães, essas imagens não teriam a devida publicidade e o ministro-chefe do GSI não teria renunciado ao cargo em razão da sua conduta tão questionável. Ou seja, trazendo aqui para o tema em debate, ao registrar os fatos, as câmeras protegem a correta abordagem policial e constituem aí um valioso meio de prova para atestar o depoimento de quem não falta com a verdade. Eu também faço questão de pontuar que eu defendo a maior autonomia possível aos agentes de segurança pública, aos policiais, aos bombeiros, à defesa civil, para que eles realizem o desligamento desses equipamentos em situações que comprovadamente comprometam a privacidade desses profissionais ou a privacidade das vítimas e das testemunhas dos crimes por eles atendidas. A última coisa que nós desejamos é que pessoas vulneráveis evitem chamar a polícia por receio desses registros, especialmente naqueles casos de violência doméstica e de violência sexual. Isso posto, vamos enfrentar então a questão em debate. As câmeras em fardas podem diminuir a violência? Bom, existe esse potencial, a iniciativa é válida, mas os dados disponíveis são inconclusivos. Manchete da Folha de São Paulo de junho de 2023. Câmeras corporais não reduziram mortes causadas por policiais no Rio de Janeiro, diz levantamento. Pelo contrário, segue a matéria. O Estado viu o índice subir 11% de forma geral, passando de 648 para 720 mortes por forças de segurança, após a instalação dos dispositivos nos 39 batalhões territoriais do Rio. Esses são números aqui apurados pelo Instituto Fogo Cruzado, a partir de dados oficiais do próprio Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio. Nesse mesmo sentido, uma matéria especial da revista Fórum, repercutindo números publicados nessa semana, agora, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dá conta de que o número de mortes causadas por PMs oriundos dos 18 batalhões que usam câmeras corporais em São Paulo saltou de 45 em 2022 para 84 em 2023. É uma alta expressiva aí na casa dos 80%. Por outro lado, e é preciso registrar isso, há outros recortes estatísticos que apontam no sentido oposto, ou seja, a redução de mortes violentas em conflitos com a polícia. Mas percebam como o debate público ele é superficial e enviesado ao abordar esse tema da câmera nas fardas policiais. A maioria das reportagens, a maioria dos estudos, a maioria das opiniões dos especialistas foca exclusivamente nos dados relacionados à letalidade policial. Mas a gente vive num país que contabilizou em 2023, isso segundo o Ministério da Justiça, nada menos que 40.464 homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Pra vocês terem uma ideia, isso dá mais de 4 óbitos por hora. E todas essas são mortes violentas não relacionadas com confrontos com a polícia. Nesse contexto,
preocupa muito, né, aqueles dados publicados em fevereiro de 2022 nessa matéria especial do jornal Gazeta do Povo. Trouxe um trecho para o nosso espectador. Aspas. Um estudo recém-divulgado por pesquisadores da Universidade de Stanford sobre o uso de câmeras acopladas às fardas de policiais no Rio de Janeiro concluiu que a utilização dos equipamentos produziu um efeito de despoliciamento. Isso é, desencorajou os agentes de segurança a se envolverem em atividades como abordagens e atendimento a chamados. Olha que grave isso, pessoal. De acordo com os responsáveis pelo estudo, que ocorreu na favela da Rocinha, dominada pelo narcotráfico, grande parte dos policiais, tenderam a evitar se envolver nos casos por receio de que o registro das interações pudessem comprometê-los. Como resultado, a partir do uso das câmeras, houve redução de 46% nos vários tipos de fiscalização proativas, como abordagens e revistas. Ou seja, trazendo aqui para o popular, o tiro pode sair pela culatra. A hipervigilância dos agentes de segurança pública pode ter como consequência uma polícia menos vigilante e números decrescentes no combate à criminalidade. Zé, o uso de câmeras pode refletir na diminuição da violência? Olá, Leandro, olá, Caio, mas eu não tenho a menor dúvida que vai refletir nisso. Há absolutamente nenhuma dúvida. Primeiro, vamos deixar claro para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Nós estamos falando de câmeras corporais, não câmeras que são fixas, como aquelas que aconteceram, filmagem no dia 8, em vários prédios, 8 de janeiro. Portanto, eu não vou debater essa questão, porque seria fugir, a meu ver, do tema. Vamos falar de câmeras corporais em policiais. Muito bem, a câmera corporal ela tem uma dupla finalidade. A primeira finalidade é registrar a situação da ação policial relativamente a se há abuso, se não há abuso, se as coisas estão sendo feitas de acordo com aquilo que a lei determina. E a segunda finalidade, não menos importante que a primeira, é proteger o próprio policial. Proteger de versões que muitas vezes podem envolvê-lo. Alguém pode dizer, fui agredido, quando não foi. Isso acontece. Então, ela é um instrumento de proteção do cidadão e da cidadã e do policial. Claro que policiais que estão acostumados, muitas vezes, a práticas violentas, não gostam disso. Claro que aqueles que têm rotinas que efetivamente não podem ser documentadas, sejam elas de que natureza forem, querem ficar longe da luz do sol. Então, podem boicotar, podem inventar, podem criar situações embaraçosas porque querem rejeitar aquilo que é uma prática que, obviamente, coloca luz sobre a ação policial, até para a proteção do próprio policial. Eu não vejo como um policial que se comporta corretamente tem que ter medo daquilo que ele faz. Não há porquê. Agora, se ele age de forma violenta, se ele passa num lugar para, evidentemente, se acompliciar com alguma situação, aí ele tem que ter medo. Então, ele precisa evitar isso. Ou seja, é uma medida altamente benéfica, está correto o Ministério da Justiça ao fazer isto. O que me preocupa é que não basta colocar câmeras, eu tenho que definir padrões da sua utilização. Se o policial tiver o arbítrio de poder desligar quando vai se envolver numa situação embaraçosa, aí eu tenho uma situação bastante inútil, que não muda absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Infelizmente, em todas as profissões, em todas, inclusive no meio político, no judiciário, no Ministério Público, no meio empresarial, em todos existe corrupção. Imagine se o policial puder, na hora que ele for receber uma propina, poder desligar a câmera. Que isto? Não pode ser feito isto. E aí eu vejo com muita preocupação a condução que o governo do Estado de São Paulo vem fazendo, que, a meu juízo, tem autonomia, sim, está correto o Ministério da Justiça para decidir sobre como vai implantar. Por quê? Porque no Brasil há autonomia federativa para os estados decidirem isso, coisa que eu, inclusive, já tenho várias vezes me colocado contra, sugerindo uma mudança da Constituição, porque eu acho que tem que haver linhas nacionais unificadas em segurança pública. Mas hoje não existe. Então o Estado de São Paulo pode seguir ou não seguir as recomendações feitas pelo Ministério da Justiça. E o governador Tarcísio, desde o início, oscilou muito nessa matéria. Primeiro ele era contra câmeras, depois recuou e disse que era a favor, depois recuou, depois voltou. Parece um ioiô nessa posição. E agora se fala em câmeras que o policial pode desligar a seu livre critério e talante, ou seja, não vai proteger o policial nem vai proteger a população. Ou seja, aí o policial fala, olha, sabe, eu fui fazer uma operação, tinha desligado porque eu fui ao banheiro e esqueci de ligar. Ora, por favor, eu acho que nós temos que ter bom senso. Ou é para valer ou não é.
Não vamos gastar milhões de reais em coisas inúteis e que, evidentemente, sejam desculpas das mais esfarrapadas possíveis. Eu acredito que, é claro que eu tenho que preservar situações de intimidade do policial, mas eu tenho que encontrar a melhor maneira para que ele não tenha o arbítrio de, diante da possibilidade de um abuso, ele deixe de gravar, ou então que ele esqueça e seja atingido por isso e seja culpado, sem ter culpa, de ter agredido alguém. Então, situações dessa natureza me parecem que passam pelo bom senso. Claro. E o bom senso diz, a luz do sol é a melhor maneira de proteger as pessoas, a menos aquelas que não gostam de ser protegidas pela luz do sol, porque preferem atuar no escurinho, ou seja, no escuro das ruas ou no escurinho do cinema, como dizia aquela música de Rita Lee. Ou, em outras palavras, ela vem para o bem. Se há quem boicote isto, é porque tem alguma razão para isto. Se há alguém que diga, olha, não posso mais agir normalmente, a pergunta é, você agia normalmente e isso não podia ser evidenciado? Por quê? Por que alguém haverá de se sentir intimidado pelas imagens do que faz dentro da lei para cumprir a lei e segui-la fielmente? Não há sentido. Então, portanto, eu acredito como rigorosamente correta as recomendações feitas pelo Ministério da Justiça. Ele cita, se não me falha a memória, 16 casos em que as câmeras devem ser utilizadas. Lamento, todavia, que há governadores como o do Estado de São Paulo que parecem que vão dar uma certa fugidinha para que a noite prevaleça sobre o dia na utilização dessas câmeras. Espero que o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública repensem isso, porque não vai ficar nada bom para eles e nem para a imagem das corporações policiais de São Paulo, se São Paulo for o único, efetivamente, estado que deixar de seguir certas regras que são óbvias de proteção ao cidadão e à cidadã e ao próprio policial. Caio, a função liga e desliga do equipamento deve ser adotada na sua avaliação? Sim, inclusive eu já abordei isso nos meus argumentos iniciais. Só queria fazer uma nota fundamental que o Estado de São Paulo registra uma significativa queda na violência, especialmente no tocante a mortes violentas intencionais. E não só isso, né? No número de homicídios por 100 mil habitantes, é um Estado que vem se destacando aí como um expoente da segurança pública nacional. Então, São Paulo tem muito a ensinar ao resto do Brasil, ao contrário do que pode parecer os comentários e as críticas do meu estimado debatedor. Aliás, eu achei engraçado você falar da situação hipotética de propina dos policiais. Eu fiquei imaginando se nós tivéssemos também uma câmera corporal nos políticos, na hora que eles cobram as propinas, que diferente dos policiais, não são propinas aí de centenas de reais, são propinas bilionárias. E também fiquei imaginando assim, se a ideia é filmar a pessoa, né, num ambiente de hipervigilância, simplesmente porque ela está no exercício regular da sua profissão e sua profissão é de cumprir a lei, então também nós deveríamos adotar aí também câmeras nos gabinetes da magistratura, do Ministério Público, né, e também, de repente, até nos gabinetes dos políticos. Eu acho que esse ambiente de hipervigilância, ele é sempre nocivo. E por que é tão importante a função de desligar? Como eu disse, para que seja respeitada a privacidade, que é um direito e garantia fundamental, né, do policial, na verdade, de todos os cidadãos, e também, principalmente, das vítimas e das testemunhas em situações sensíveis. É importante pontuar que o Ministério da Justiça, ao elencar aí as diretrizes, né, principalmente para financiamento da aquisição desses equipamentos, ele foi muito específico. Olha, nessas situações, a câmera deve permanecer ligada. E da mesma forma, né, os protocolos da Polícia de São Paulo também caminham nesse sentido. O policial, ele responde pelo desligamento fora do protocolo. Inclusive, estar com a câmera desligada inverte o ônus da prova em desfavor do policial numa situação ambígua, conflituosa. Né? Então, de verdade, eu acho que não existe grandes prejuízos aí à segurança pública você confiar, né, no treinamento, na autoridade das forças de segurança para evitar situações realmente aí embaraçosas, né, que podem depois ter desdobramentos desagradáveis, vazamento de imagens, mau uso da lei de acesso à informação. Enfim, é uma questão nova, é uma questão delicada, em experimentação, como eu demonstrei aqui com manchetes da imprensa tradicional, né, os números ainda são muito inconclusivos. Eu só queria frisar que eu sou favorável à medida. Eu já deixei isso bem claro na minha primeira fala.
mas e também outro ponto aqui, deixar claro que o próprio Ministério da Justiça colocou essa hipótese de acionamento e desligamento a cargo do agente de segurança dentro das suas diretrizes, ou seja, a própria, não vamos chamar nem de normativa, né? A orientação federal contempla essa possibilidade. Então, a gente não está falando de uma política que antagoniza, né, com a diretriz do governo federal. Pelo contrário, é uma das hipóteses, né? E elas estão calcadas aí na experiência, na prática do dia a dia dos agentes de segurança, não apenas os policiais, mas também bombeiros e também a Defesa Civil. Zé, concorda com os argumentos do Caio? Não. Eu quero dizer o seguinte, se nós formos radicalizar a situação como fez o Caio, nós teríamos que colocar câmeras nos políticos e nos empresários, porque os empresários que corrompem os políticos, não é, Caio? Eles não são autocorrompíveis, né? E nós estaríamos transformando o mundo num Big Brother. Não é bem isso que se fala. O que eu falo é da publicização da atividade estatal, no momento que você está interrelacionando-se com outras pessoas. O juiz de direito, quando está despachando um processo, ele não precisa ser filmado, até porque ele está escrevendo. Mas na audiência, ele tem que filmar a audiência. É assim que se recomenda hoje, havendo meios disponíveis, audiências, depoimentos. Tem que ser filmado, sim, é bom. É bom e saudável, a transparência é boa. Agora, claro, quando eu tenho uma atividade de eu escrever sozinho ou atividades administrativas não interrelacionadas com a população, aí não. É que o policial ele tem uma interface com a população. E é nessa perspectiva que ele está exercendo o seu poder de polícia quando ele está agindo. O juiz pode não estar judicando. Então, quando ele estiver judicando numa inter-relação com o cidadão, tem que ser filmado, sim. Por isso que hoje se filmam depoimentos, se filmam audiências públicas, e me parece que seria uma profunda ilegalidade um juiz virar e falar assim, vamos desligar agora a câmera? Não, tem que ser tudo gravado. Antes nós não tínhamos esses recursos, tudo tinha que ser colocado no papel. E por isso que, por exemplo, a legislação que preside as relações das autoridades federais, que é mais antiga, diz que, olha, toda vez que um ministro receber uma autoridade, tem que lavrar ata e ter testemunha. Isso já está colocado. E por que não gravar? Não há nenhum equívoco nisso. Agora, permitir que a pessoa, no exercício da atividade, a seu livre-arbítrio e critério, desligue, seria mesmo que permitir, utilizando a analogia do Caio, que um juiz pudesse desligar no meio da audiência para falar certas coisas que ele não quer que sejam documentadas. Seria o mesmo que, efetivamente, eu tivesse qualquer desempenho de atividade interrelacional na prática da atividade estatal que fosse não colocado sob transparência a critério do agente que o faz. Está errado. Ou seja, eu acredito que a atividade pública, isso está na Constituição, ela tem que ser marcada pelo princípio da publicidade. Um princípio que é associado ao princípio da publicidade é o princípio da transparência. A atividade policial tem que ser transparente em toda a extensão do exercício do poder polícia, como tem que ser a atividade legislativa, e por isso que elas são públicas e transmitidas. Eu acho que as autoridades públicas cada vez mais devem utilizar, quando recebem, por exemplo, empresários, para que não se tenha qualquer suspeita sobre o que falaram, devem filmar. Perfeito! Agora, é evidente que se eu não estou lá no meu gabinete como deputado, eu não vou ficar filmando a reunião com os meus assessores. Por exemplo, Caio, eu fui presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eu transmitia, não tinha imagem, mas eu transmitia as reuniões da mesa para toda a casa. Claro, isso é saudável, isso é bom. E eu não tinha... Imagina se no meio da reunião eu falasse assim, pessoal, vamos desligar agora e vamos conversar nós alguma coisa? Ora, por favor. Essa mesma analogia se aplica ao policial. A diferença é da natureza da atividade policial. Ela é uma atividade de interrelacionamento sempre que ele está no exercício do poder de polícia, que é o poder de cercear liberdades nos termos da lei e também aplicável a bens. Ou seja, isso me parece absolutamente necessário, correto, não é transformar o mundo num Big Brother, é, na verdade, utilizar a tecnologia para serviço da transparência, da proteção do policial e da proteção do cidadão. Muito bem, senhores. O grande debate faz uma pausa agora, mas na sequência, o Vaticano emitiu uma nota em nome do Papa Francisco pedindo desculpas por um comentário que se referia a homens gays. A gente volta para debater esse assunto daqui a pouco. Até já.